nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos na nossa aula de Catecismo de número 20, e nós estamos no Catecismo da Igreja Católica, no número 214. Nós iremos continuar essa nossa reflexão a respeito do artigo inicial do Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Vimos na aula passada que a gente diz, creio em um só Deus. Né? Aquela ideia de que Deus é um só. Hoje, no número 214, nós iremos ver três realidades a respeito de Deus. Primeiro, que Ele é aquele que é. Segundo, que Ele é a verdade. E terceiro, que Ele é o amor. Então vamos... Quando Deus se revela a Moisés, né, Ele se revela como sendo aquele que é. Bom, esse versículo, Êxodo capítulo 34, versículo 6, é de difícil interpretação. O que é que realmente Deus queria dizer quando Ele disse, eu sou aquele que sou? É complicado. Por quê? Porque é evidente que na língua hebraica o verbo ser não é usado como é usado em latim, como é usado em grego, como é usado em português. Ou seja, o verbo ser em português é usado como verbo de ligação. Não é? Eu sou Paulo. Não é? Em hebraico não existe isso. Em hebraico, se eu quero dizer eu sou Paulo, eu digo eu, Paulo. Pronto, acabou. Então, você já vê por aí que o verbo ser, não é exatamente o que nós concebemos como o ser, identidade, ligação. Então, o que é que Deus queria dizer ali quando Ele disse eu sou aquele que sou? Talvez, mas somente talvez, pela característica da língua hebraica, enquanto língua semítica, o que Deus está dizendo para Moisés é que Ele é uma presença. Ou seja, eu estou presente. Não é? É possível essa interpretação. E essa seria a interpretação mais ligada à história, digamos assim, num contexto de interpretação, não é? Uma crítica textual, usando o método histórico-crítico, talvez seja essa a interpretação histórica. O que acontece é que, ao longo da Igreja, essa frase foi interpretada de outra maneira. Na história da Igreja, principalmente na Idade Média, com Santo Tomás de Aquino, quando Deus diz, eu sou aquele que sou, Tomás de Aquino interpreta claramente que nós estamos aqui diante de uma revelação de que Deus é o ser. Deus é o ser. Ou seja, Deus é. E as outras coisas, na verdade, não são. Deus é aquele que tem consistência ontológica. Isso nós já vimos na aula passada. Não é? Então, este ser de Deus, não é, nos coloca diante de duas realidades básicas. E aí a gente vira a página. Não é? Que é que Deus é verdade e que Deus é amor. Veja só. Primeiro, Deus é verdade. Para aqueles que já estudaram filosofia, né, você vai entender o que é que eu estou dizendo. Quando a gente estuda filosofia, nós estudamos o ser, a ontologia, se estudam os transcendentais. O que são os transcendentais? São as características do ser. Ou seja, que o ser é bom, o ser é verdadeiro e o ser é
belo, não é? O ser é verdadeiro. Isso quer dizer o seguinte, que a verdade é algo que tem consistência ontológica. O problema é que nós estamos num mundo em que a verdade não tem mais consistência ontológica. Nós achamos que a verdade não existe, né? Para você entender do que é que eu estou falando, existe uma frase de Chesterton, né? Todo mundo conhece o G.K. Chesterton, um jornalista, apologista, teólogo, filósofo, não graduado em teologia e filosofia, mas um grande estudioso, um homem que era jornalista, mas era um estudioso. E ele diz o seguinte: nós fomos feitos para não duvidar da verdade e duvidar de nós mesmos. O homem moderno inverteu as coisas. Ou seja, nós não duvidamos de nós, mas duvidamos da verdade. Não é? Nós, a partir de Descartes, né, no século XVII, em que se instaurou a dúvida metódica como sendo o método de investigar a verdade, né, a gente começou a duvidar de tudo. Ora, se existe uma realidade, uma convicção básica do homem antigo e, portanto, do homem cristão, nesse sentido aqui, nós temos que, de alguma forma, romper com a modernidade, né? É que a verdade, ela é sólida, a verdade ela tem consistência ontológica, a verdade está no ser das coisas, né? E quanto mais verdadeiras as coisas, mais elas são de verdade, elas têm consistência ontológica. Enquanto para o homem moderno, a verdade é uma coisa da minha cabeça, né? É a minha verdade. Eu crio a minha verdade. Né? Quando você me expõe uma verdade, eu não aceito. Por quê? Porque eu acho que essa é a sua verdade. Então a gente duvida da verdade. Mas não é assim. Nós não fomos feitos para duvidar da verdade. Nós fomos feitos para buscá-la. E uma vez que nós a encontramos, nós precisamos obedecê-la. Pois bem, quando nós dizemos que Deus é aquele que é, nós estamos dizendo que Ele é a verdade. Ele é a realidade consistente à qual a nossa mente deve se adequar. Como eu sou criatura, o que é estar na verdade para mim? É eu mudar a minha cabeça e começar a pensar as coisas que são. Né? Eu tenho que mudar as minhas ideias. E eu preciso pensar aquilo que é. E o que é, que tem consistência, que é mesmo? Deus. Deus é. A gente é, né? Mais ou menos. A criação também é, mais ou menos. Por que esse mais ou menos? Porque Deus é a fonte do ser. Deus, Ele é. Então, Ele é a verdade, com V maiúsculo. E eu tenho que mudar a minha mentalidade. Tem que haver uma conversão, né? Uma metanoia, uma capacidade de mudar a minha opinião. Isso aqui é importante a gente ter diante dos olhos, assim, se nós estamos estudando catecismo, nós estamos aqui para mudar nossa cabeça, né? Nós precisamos adequar as nossas ideias, as nossas opiniões àquilo que é o que Deus revelou e aquilo que é transmitido para nós através da sua Santa Igreja. Então, nós precisamos nos adequar a Deus. Então, por isso, o Catecismo cita aqui alguns versículos, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 28, ele diz assim: Sim, Senhor Deus, és Tu que és Deus, Tuas palavras são verdade. Então, Deus, quando Ele fala e Ele não se engana e não engana ninguém. Porque não somente Ele fala a verdade, Ele é a verdade. Então, Ele, quando fala, Ele fala evidentemente aquilo que é. E nós precisamos mudar nossa mentalidade.
Então, veja só. Vamos analisar um pouco mais essa questão aqui, mais de perto. O que é uma verdade para o ser humano, para a criatura? É quando eu vejo a verdade da coisa que realmente é, como Deus pensou, como as coisas são, e eu mudo a minha cabeça e adequo a minha cabeça ao mundo real. Não é? O que é verdade, definição clássica, né, de Santo Tomás de Aquino, baseada em Aristóteles, né, é a adequação da mente à realidade. Se você muda a sua cabeça e adequa ao mundo real, aquilo que é, então você está na verdade. Agora, isso é a verdade para nós, criaturas. A verdade para Deus é diferente, porque Ele é o Criador. Ele é a verdade por antonomasia. Então, Ele é a fonte da verdade. Então, quando eu falo de Deus, é o contrário. As coisas são verdadeiras se elas estiverem em sintonia com a mente de Deus. Você está entendendo? O que Deus pensou a seu respeito? Deus pensou que você deveria ser do jeito que você é? Não. Não é? Nós temos nossos pecados. Então, na mente de Deus, eu deveria ser uma coisa. Na realidade, eu sou outra. Então, aqui, eu tenho que me adequar à mente de Deus. Então, dá para entender a verdade. A verdade para a criatura é a minha mente que se adequa à realidade. A verdade para o Criador é a realidade que tem que se adequar à mente de Deus. É o contrário. O que é que o homem moderno faz? Inverte as coisas, se proclama Deus e diz, não, o mundo tem que ser de acordo com a minha cabeça. Eu que faço a verdade. Entendeu? Então o cara decreta. Deus fez o sexo para ser procriação, né? União do homem com a mulher. Não, o cara decreta, não, eu quero usar o sexo do jeito que eu quiser. Né? Não é mais a união entre o órgão genital do homem e da mulher para a procriação de filhos. Não, você usa o sexo, né, em qualquer órgão do corpo, qualquer outro órgão do corpo, não tem problema. Homem com homem, mulher com mulher, não tem problema não. Por quê? Porque eu quero assim. Gente, olha só. Os filósofos buscando Deus e Deus aqui na nossa frente, né? O cara se acha Deus. Ele decretou. Ele é o Criador do céu e da terra. E ele está dizendo como que o sexo tem que ser do jeito que ele pensa. Ao invés de fazer o contrário, né? Mudar a mentalidade e se adequar à verdade de Deus. Então, o número 216 nos lembra isso. A verdade de Deus é sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do universo. Então, a sabedoria de Deus, o Logos, né? Que é o que nós costumamos dizer como cristãos. Então, Deus é quem, com a sua verdade, estrutura o mundo real. E, é evidente, ele se revela também para nós, número 217. Né? Então, ele é o princípio da verdade, em 215. O homem, quando ele peca, cai fora da verdade, começa a ter um relacionamento de inadequação com Deus Criador. 216, Deus, com a sua verdade, estrutura o universo. 217, ele, quando se revela, revela a verdade tal qual ela é. Passamos, então, para Deus que é amor, 218. Primeiro, a revelação de que Deus é amor é evidente, é uma revelação do Novo Testamento. Mas Deus não revelou isso assim da noite para o dia. Houve uma preparação no Antigo Testamento. E na preparação do Antigo Testamento, Deus revelou que Ele amava Israel, amava o seu povo, amava pessoas, queria salvar
né? Então, existem várias passagens que mostram o amor gratuito de Deus. Agora, interessante a coisa que, se você for ver no Antigo Testamento, o que se manifestou primeiro é que Deus amava Israel. Só depois foi que Israel descobriu que eu também tenho que amar Deus. É interessante isso, né? A gente está acostumado a dizer, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Sim, só que se você vai ver lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, não é isso. O primeiro mandamento é, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses. Não se pede o amor. Porque lá na época de Moisés, né? Na época de Moisés, 1200 antes de Cristo, não se pensava em amar Deus, se pensava em adorá-lo, em servi-lo, etc. Mas amar, ninguém usava isso. Aí foi ao longo dos tempos, quando finalmente houve o exílio, Israel foi para o exílio, quando Israel voltou do exílio, no tempo dos profetas ali, etc., e do exílio, foi que ainda fiz, eu preciso amar Deus. E então o deuteronomista, né, veio com aquele mandamento que a gente chama do Shema Israel, né? Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, né? O Senhor Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, isso daí foi algo que aconteceu depois do exílio da Babilônia. Então, nós estamos falando aqui do século VII, século VI a.C. Então, houve uma evolução. Deus primeiro mostrou que amava e depois veio a resposta do povo de amar Deus de volta. E nessa história de amor foi que então nós chegamos à revelação do Novo Testamento de que Deus é amor. Deus não é alguém que ama, Ele é o próprio amor. Então vejam, no número 118, nós temos isso. A história de Israel, em que Deus mostra um amor gratuito para com o povo de Israel, apesar das infidelidades, apesar das maluquices do povo, Deus continuou fiel e amou. A tal ponto que se manifesta este amor de Deus como o amor de um esposo, número 219, por mais que a esposa, que é o povo, seja infiel. Chega a ser o extremo, né, de Deus chegar para o profeta Osés e diz, Osés, vai lá e casa com uma prostituta. Osés foi lá e casou. Quando a prostituta, evidentemente, começou a trair Oséias, né, Deus chegou e disse, muito bem, é assim. É assim que está acontecendo comigo, Deus. Eu sou o marido fiel e a minha esposa me trai. Mas eu continuarei fiel ao povo. Muito bem. Deus revela o seu amor como um amor de pai, né? Embora a revelação mesma de Deus como Abba, Pai, virá com Jesus, em Oséias capítulo 11 já se fala, né, de Deus como Pai. Também se fala de Deus com amor de mãe, Isaías 49. Isso aqui é um dos cavalos de batalha que o pessoal costuma dizer, tá vendo? Deus é mãe, Deus é mãe. Não, pera lá. Está dizendo que Deus ama com amor de mãe, não é? Não podemos dizer que Deus Pai é mãe também, porque isto destruiria totalmente a nossa fé cristológica. Vocês têm que entender isso. Esse negócio de chamar Deus de mãe é não entender como é que nós chamamos Deus de Pai. Nós chamamos Deus de Pai porque Ele é o Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno, que se encarnou. Quando esse Filho se encarnou, ele veio, por mais que as feministas esperneiem, ele se fez carne, habitou entre nós e era do sexo masculino. Tá? Mas não somente isso. Ele tinha uma mãe do sexo feminino.
mas ele não tinha um pai do sexo masculino. Ou seja, José era pai adotivo. Era pai socialmente. Era pai que criou Jesus, mas não era o pai que gerou Jesus. Este menino, este ser humano, Jesus Cristo, foi gerado por um pai, Deus, por uma mãe, Maria. Então, Jesus jamais poderia olhar para o céu e dizer para Deus, mamãe, porque ele tinha uma mãe aqui na terra. Então, quando você chega e diz, eu chamo Deus de mãe, então você vai e comece, seja pagão, adora Gaia, Pachamama, quem você quiser, a Mãe Terra, entende? Mas não é esse o Deus que nós cristãos temos. Deus cristão é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse Deus que é Pai se manifesta no seu amor eterno, né? Que é o que nós temos a revelação de 1 João, capítulo 4, versículos 8 a 16. 8 e 16. É claro que Deus todo é Pai, Filho e Espírito Santo, é amor. Mas quando se fala de Deus amor, se fala principalmente do Pai, né? Então, número 221. Muito bem. Aqui o catecismo, então, conclui esta parte com uma parte meio assim, uma aplicação. É raro acontecer isso no catecismo, mas ele vai e aplica para a nossa vida. Ou seja, o que é que significa ter uma fé no único Deus? Aí ele vem, 223. Primeiro, reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. 224, viver em ação de graças. 225, reconhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. 226, usar corretamente as coisas criadas. 227, confiar em Deus em qualquer circunstância. São aplicações espirituais do que é que significa ter fé em Deus. Então, grandeza dele, ação de graças. Essa é a primeira coisa assim, eu adoro a grandeza de Deus, eu agradeço, ação de graças, né? Agora, isso que está voltado para Deus, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, tem que se voltar também para o próximo. Então tem que reconhecer a dignidade dos seres humanos que foram criados por Deus. Mas isso também transborda para as criaturas. Por quê? Porque, afinal das contas, os seres humanos são dignos, mas as criaturas também foram criadas por Ele e têm a sua dignidade. E o 227, né, nos coloca essa confiança em Deus, termina com essa belíssima poesia de Santa Teresa de Jesus, né? Nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no cambia, la paciencia todo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.